Você já tomou alguma decisão com certeza absoluta do que você estava fazendo e aí um tempo depois você percebeu que estava completamente tomada pela emoção, pela raiva, pela tristeza, pela frustração? Ou de repente você respondeu alguma mensagem, falou alguma coisa e aí depois ficou ali se questionando, nossa, mas por que eu fiz isso? Não deveria ter falado dessa forma, não deveria ter reagido dessa forma. Isso acontece porque, na maioria das vezes, a maioria das pessoas está reagindo aos sentimentos e não à realidade de fato como ela apresenta, tá? Isso acontece porque existe um viés cognitivo que faz com que o nosso cérebro ele confunda a realidade com aquilo que nós estamos sentindo, o que significa que nós tendemos a reagir às situações a partir do modo como nós estamos nos sentindo. Então, por exemplo, é por isso que tem aqueles dias em que você acorda se sentindo meio triste, meio mal, e aí parece que todas as coisas no seu dia dão errado. Aquele dia que você tá um pouco mais estressada, e aí você percebe que você foi mais grosseira, você falou de jeito que você não gostaria com as pessoas, você chega no fim do dia com aquela sensação de culpa, de nossa, exagerei, não deveria ter feito assim, mas ainda assim você não consegue reagir de outra forma. Provavelmente porque você está sendo dominada por esse viés cognitivo, que é o viés cognitivo da avaliação emocional, né? A gente tende a avaliar a nossa realidade a partir do modo como nós estamos nos sentindo, tá? Isso é um tipo de situação que, quando a gente ouve falar sobre inteligência emocional, a maioria das pessoas pensa que a pessoa que tem inteligência emocional é a pessoa que ela não sente raiva, ela tem controle sobre as emoções, ela... Enfim, não sei, pensa aí, o que você pensa? Quais são os recursos, o estereótipo, a ideia que você tem sobre o que é e como age uma pessoa que tem inteligência emocional? A maioria das pessoas pensa que é isso, tá? E, na verdade, inteligência emocional é nada mais do que você, primeiro, identificar o que você está sentindo, dar nome para esse sentimento e você conseguir escolher como você quer reagir e se comportar a partir daquele pensamento, daquele sentimento, tá? Eu sempre falo, né, que existem pessoas que, assim como as crianças, elas simplesmente reagem ao que estão sentindo, né? Então, se você vê uma criança que ela tá com raiva, ela vai tacar o brinquedo longe, ela não se importa, o que tiver na mão vai para longe, o brinquedo, a comida, o prato, vai jogar. A criança que tá frustrada, ela vai se jogar no chão. A criança que tá triste, ela vai abrir um berreiro e ela vai chorar, não importa quem esteja por perto, ela não consegue filtrar. A criança, ela não identifica que sensações são aquelas, muitas vezes ela não consegue dar nome ainda para aquele sentimento, muito menos ter controle inibitório suficiente para escolher como ela quer agir a partir daquela situação. A criança reage. O adulto maduro emocionalmente, que desenvolveu inteligência emocional, ele consegue criar espaço e escolher como agir em vez de reagir de acordo com aquela situação, tá? E é exatamente esse tipo de habilidade que a gente precisa desenvolver quando a gente quer melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, tá? É o que a gente ouve muito falar atualmente, né? Quando a gente vai pensar numa entrevista de emprego, em vagas para diretores, para grandes cargos nas empresas, obviamente que a capacidade e a qualidade técnica da pessoa, ela conta, mas hoje em dia a gente já sabe que o que está contando muitos pontos que te coloca à frente de qualquer outra pessoa são as suas soft skills, que a gente fala, né? Então, as hard skills, que são as competências técnicas, elas são sim importantes, mas pessoas que têm soft skills, que são essas habilidades emocionais, habilidades de relacionamento, de inteligência emocional, elas te colocam à frente. Por quê? Porque essas habilidades, elas te dão uma vantagem competitiva importante e elas são mais
qual que é a palavra que eu posso usar? Elas são mais difíceis, levam um pouco mais de tempo para você conseguir trabalhar e desenvolver esses repertórios, diferente de competências técnicas que às vezes você vai, você paga, você faz um curso e aí você resolve, você passa por um treinamento e você aprende a mexer em determinado sistema ali, tá? As soft skills, elas envolvem você tomar a decisão de olhar para aquilo que te incomoda e você decidir mudar e olhar para aquelas situações, tá? Então, é para você conseguir sair daquelas situações onde você, de fato, se deixa ser dominado pelas emoções. Você já assistiu aquele filme Divertidamente? Provavelmente. Quem tem filhos, muito, muito mais. Então, quando a gente não tem a habilidade de reconhecer as nossas emoções, é como se a gente deixasse elas ali na central de comando o tempo todo. E aí, no dia que eu tô feliz, eu trato as pessoas bem. No dia que eu tô triste, eu abandono as minhas tarefas, minhas responsabilidades, porque afinal de contas eu tô triste, eu preciso aqui acolher o meu sentimento. No dia que eu tô com raiva, eu saio cuspindo fogo em todo mundo e é assim que né? Algumas pessoas vão falar, ai, mas a pessoa tem personalidade forte. Ai, ela é assim mesmo. Não, é simplesmente falta de inteligência emocional. Uma pessoa que não aprendeu a lidar com as suas emoções e acha que tá tudo bem simplesmente descarregar elas em todo mundo, tá? E eu não tô falando aqui que você tem que ignorar os seus sentimentos, fingir que eles não existem, seguir a sua vida como se tudo estivesse sempre bem. Não é nada disso. Como eu já falei e eu vou repetir aqui, ter inteligência emocional é ser capaz de identificar as suas emoções, é você dar nome para aquelas emoções, é você conseguir prever. Eu já sei, o autoconhecimento na prática, que é uma palavra que também está muito banalizada, né? Tá? O autoconhecimento, ele só serve se você colocar ele em prática, tá? Se você souber o que fazer com aquilo, senão não vale de nada. Então é você identificar suas emoções, você dar nome para suas emoções, você começar a reconhecer os seus padrões. Então eu já sei como é que eu funciono. Quando eu tô com raiva, eu tenho a tendência a reagir de determinada maneira. Então, sabendo disso, eu consigo escolher como eu vou querer reagir naquelas situações, porque eu não vou só me dar conta depois que eu já gritei. Eu já percebi, eu já me dei conta de todo esse processo anterior, eu percebi quando o meu corpo mudou, eu percebi a minha mente funcionando de outro jeito e interpretando, fazendo uma leitura diferente aqui do mundo, e eu percebi as minhas inclinações comportamentais e eu já treinei outras formas de lidar com aquela situação que não me gerem prejuízo, de forma que eu não prejudique os meus relacionamentos, o meu trabalho, que eu não simplesmente descarregue as minhas emoções nas pessoas que estão ao meu redor. Isso é desenvolver inteligência emocional, é você ser capaz de observar todo esse encadeamento de comportamentos. As coisas não acontecem do nada, você não simplesmente explodiu. Uma série de coisas foram acontecendo antes que você talvez não percebeu porque você não está atento, você não foi treinada a observar tudo isso, né? Afinal de contas, muitos de nós foram criados para passar por cima, de fato, das emoções, né? O famoso engole o choro, eu não quero saber, resolve. A gente não aprendeu a lidar com as emoções, né? Tem esse livro aqui, que chama O Surpreendente Propósito da Raiva, né? Do Marshall Rosenberg. Ele é sobre a comunicação não violenta, né? E aí tem um trechinho aqui que ele fala assim, deixa eu abrir para vocês, eu deixei marcado alguns trechos. Ó, aqui ele tá falando, obviamente, sobre a raiva, né? Mas isso vale para outras emoções também, né? Ele fala assim: há 3 fatores que nos influenciam e levam alguns de nós a agir violentamente e alguns compassivamente em situações semelhantes. São eles: 1. A linguagem que aprendemos a utilizar. 2. O modo de pensar e de nos comunicar que nos foi ensinado. E 3. As estratégias específicas que aprendemos para influenciar a nós mesmos e aos outros, né? Aqui ele tá falando sobre a raiva, né? Então, como muitos de nós aprendeu a se comunicar de forma mais agressiva, a gente tende a usar
a culpa para fazer o outro se comportar da forma como nós desejamos, mas isso vale para outras emoções também. Cada um precisa olhar para a sua própria história e buscar quais são as referências que você tem, de como você aprendeu a lidar com cada um dos sentimentos. Você aprendeu a olhar para cada um deles? Porque isso vai ser determinante na forma como você faz a sua leitura do mundo, né? As crenças que nós desenvolvemos, elas moldam como se fosse uma lente através das quais a gente enxerga o mundo, né? Tanto as nossas crenças sobre como nós somos, sobre as crenças sobre como as outras pessoas são. Então, vou trazer um exemplo pessoal aqui para vocês. Quando eu era mais jovem, na época da escola, eu não gostava de fazer atividade física, né? Então eu tinha a crença de que eu era ruim, de que ninguém gostava de mim, eu de fato não era escolhida para os times, né? Aquela coisa toda. E quando acontecia qualquer coisa, sei lá, tinha professores que não permitiam que eu ficasse lendo os meus livros na área da educação física, e era o caos, o inferno na minha vida, né? Alguns professores permitiam e eu ficava ali e estava tudo bem, feliz da vida. Mas não, em algumas aulas eu era obrigada a participar da aula porque, enfim, eu era obrigada a participar. E nessas situações, eu lembro que qualquer coisa que acontecesse, se eu errasse qualquer coisa ali no jogo, e acontecia muito, porque de fato eu não sou e nunca fui uma pessoa atleta, não treinei essa habilidade, eu era de fato ruim, mas eu lembro que por conta desses pensamentos que eu tinha, qualquer coisa que eu fizesse de errado ou qualquer comentário que alguém fizesse, me faziam me sentir completamente rejeitada, humilhada. Aquilo ativava muito forte em mim aquele sentimento de rejeição que eu tinha, que fazia parte da forma como eu tinha interpretado o mundo sobre mim. E aí eu não queria jogar e aquilo já acabava com o meu dia, tá? A partir do momento que eu passei por todo o meu processo de autoconhecimento, eu entendi de onde vêm essas minhas crenças, essa coisa da minha autopercepção, eu consigo ter um poder maior de controle sobre isso. E hoje, ainda mesmo não sendo boa nos esportes, porque eu ainda não sou boa nos esportes, eu consigo estar numa situação sem me sentir rejeitada ou humilhada com comentários ou quando eu cometo qualquer erro. Eu não deixo de participar das aulas de beach tênis que eu faço, que eu gosto, porque eu sei que eu não sou boa, né? Eu consigo encarar aquilo como diversão, como um processo de aprendizado, sem me conectar com aquela dor, com aquele sentimento de eu sou péssima, tá? Então, vocês percebem como é importante a gente se dar conta no nosso dia a dia de quais são as nossas tendências comportamentais de reação para que a gente consiga não reagir a elas, né? Porque imagina que se eu não me desse conta de que eu tenho todas essas crenças, de que eu tenho essas sensações, de que eu me avalio de forma negativa em relação aos esportes, eu talvez até hoje eu não me permitiria experimentar coisas novas, porque eu ficaria presa nesse medo de errar de novo, nesse viés cognitivo que vai apenas confirmar aquilo que eu penso sobre mim, tá? Então, para não fugir muito aqui do tema, né, do assunto, quando a gente reage apenas de acordo com aquilo que nós estamos sentindo, nós estamos usando os nossos sentimentos como filtro, como lente para avaliar a realidade, e isso tende a distorcer as coisas que estão acontecendo, e depois a gente tende a se arrepender. Quando aquela emoção passa, a gente consegue olhar para as coisas com mais clareza e a gente tende a se arrepender dos nossos comportamentos, das nossas reações, das nossas sensações. Fala se não é verdade, se você já não respondeu uma mensagem de uma forma que você se arrependeu depois, não falou com algum funcionário de uma forma que você se arrependeu depois, com seus próprios filhos de uma forma que você se arrependeu depois, porque você estava sendo dominado por aquela emoção, tá? Então, o nosso objetivo é realmente aprender a criar esse espaço para a gente agir em vez de simplesmente reagir aos nossos sentimentos.
Então é por isso que quando você está calma, você lida com as situações e interpreta as situações de um jeito. Quando você está estressada, você tende a interpretar e lidar com as situações de outra forma. Tá? Então eu queria fazer um convite para vocês, um exercício simples que vocês podem fazer aí no dia a dia. Então, da próxima vez que você sentir uma emoção forte, tenta esperar um pouco, então pausar, em vez de já reagir imediatamente, se pergunta, o que eu tô sentindo? Que sentimento é esse, né? Será que isso aqui é realidade ou eu tô fazendo algum tipo de interpretação por conta da forma como eu tô sentindo, tá? A partir daí, a gente começa a criar esse espaço para escolher os nossos comportamentos de acordo com aquilo que é importante pra gente. Porque vocês já repararam, né, que as nossas emoções, elas oscilam, o nosso humor oscila demais. Se a gente deixa o nosso comportamento completamente associado às nossas emoções, a gente tende a se tornar pessoas muito instáveis, que não estão agindo de acordo com aquilo que é importante para a gente. A gente precisa desenvolver essa habilidade de trazer um pouco o racional também e não apenas reagir às nossas emoções. E não é sobre brigar com as emoções, é justamente o contrário, né? Eu recebo muitos pacientes no consultório, na clínica, que falam, nossa, mas eu sinto muita raiva, eu quero parar de sentir raiva, ou eu quero parar de sentir tristeza, ou eu quero parar de sentir ansiedade. E esse é um movimento que não é funcional, a gente não tem que brigar com a sensação, não é sobre parar de sentir, é sobre passar a observar esse sentimento e quais são os efeitos que ele tem em você. Tem pessoas que ansiosas vão comer demais, tem pessoas ansiosas que vão ficar sem apetite, tem pessoas com raiva que vão brigar, verbalizar, tem pessoas com raiva que vão se autopunir de alguma forma. Então você precisa observar quais os efeitos da sua emoção em você. Não é sobre brigar e parar e tentar parar de sentir. É sobre observar a sua emoção, entender como ela funciona no seu corpo, na sua vida, com os seus comportamentos. Combinado? E pra gente encerrar, né, eu queria falar pra vocês assim, perceber essas oscilações não vai resolver tudo, né? Mas é o primeiro ponto de partida para você. Desenvolver inteligência emocional é algo que vai ser uma vantagem competitiva realmente para você, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. É algo que ninguém tira de você e que realmente tem o poder de transformar os seus relacionamentos. Quando você entende qual que é o efeito da sua emoção em você, você consegue inclusive conseguir separar o que é seu e o que é do outro, dos relacionamentos. Você consegue, naquele conflito com o seu marido, onde ele fala algo que você fica muito magoada, você consegue ter discernimento e entender, isso não é meu, não é sobre mim. Talvez ele não esteja conseguindo lidar com os sentimentos dele e ele tá me atacando. E aí você não entra numa briga que piora a situação. Então, é uma habilidade que só você pode desenvolver e que ninguém nunca vai tirar de você. Tá? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que te ajude a trazer um pouquinho mais de clareza de alguma forma. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal, hábitos, rotina, psicologia, fica por aqui que você vai encontrar muito mais sobre isso, tá bom? Até o próximo vídeo.